Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite, em nome de Jesus. Nós toda terça-feira temos uma entrevista, com um convidado que nós trazemos, mas houve aí um contratempo, e o convidado não pôde estar aqui, mas da próxima semana vai estar para fazermos o programa de entrevista, trazendo aqui um pastor, um pregador, um missionário, alguém que tem um testemunho para contar a respeito da obra de Deus, tá bom, meus irmãos? Quero desde já agradecer você que nos acompanha sempre, que compartilha, e pedir para você compartilhar esse vídeo, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas que nós possamos alcançar, tá bom? Compartilhe, se inscreva também no nosso canal, no YouTube, Café com Fé com o pastor João Pinheiro. Quando você abrir vai aparecer a nossa foto lá, você se inscreve. Você pode comentar também agora, deixar sua opinião, deixar sua palavra, seu pedido de oração. Fique à vontade para participar juntamente conosco. A palavra que eu tenho hoje do coração de Deus para o teu coração é a respeito do amor de pai. Vamos falar um pouquinho de como nós podemos aproveitar esse amor nas nossas vidas e como esse amor se manifesta nas nossas vidas, nas vidas dos filhos, dos pais, na verdade mãe também, pode-se falar, para os filhos, e como Deus nos trata como filhos, tá bom? Eu quero falar nessa noite um pouquinho a respeito da parábola do filho pródigo. Não na parábola em si, mas eu quero aqui me prender um pouquinho no comentário a respeito do pai, de quem era esse pai, de como esse pai sofreu, como esse pai recebeu o filho de volta. Nós vamos estar comentando um pouquinho aqui. A Bíblia, Jesus contando essa parábola, ele não narra nome de ninguém, porque como já está dizendo, é parábola. Ele apenas cita aqui no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, do médico amado do apóstolo Lucas. Ele cita no versículo 11, e disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, ou seja, o seu dinheiro, a herança que ele recebeu do pai, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava ele encher o estômago, comer aquelas bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, dos teus jornaleiros que faziam jornadas de trabalho, Não é jornaleiro que vendia jornal, irmão. Jornaleiro é que tinha uma jornada de trabalho durante o dia. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa e vesti-lhe, trazei-lhe um anel, colocai um anel em sua mão e sandália nos pés. E também trazei um bezerro cevado e matai-o, porque
este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino aqui, já começando a comentar sobre esse pai, o como esse pai trabalhou, o como esse pai lutou para conseguir ali formar. A Bíblia fala da parábola, né, Jesus se exemplificando para as pessoas entenderem melhor essa parábola, criar uma fazenda, né? Com certeza ali uma fazenda de ovelhas, uma fazenda de gado, camelos, eram os animais que se tinha naquela época. E aí se media a riqueza de um homem naquela época pelas terras que ele tinha, pelos animais, pela gente que tinha servos ali a seu dispor. Então se media a riqueza de um homem. Podemos dizer nessa parábola de Jesus que esse homem era rico. E nós sabemos que para se juntar uma riqueza, né, nos dias de hoje, já aplicando essa palavra, é muito difícil. Por quê? Porque o custo de vida é muito alto, né? Para se trabalhar, para se construir uma riqueza, leva-se anos, né, de sofrimento, de trabalho, de busca, de renúncias e de tudo aquilo que nós possamos deixar de lado para adquirir bens aqui na face dessa terra. E a Bíblia fala que esse homem adquiriu esses bens, essa fazenda, né? Mas um determinado dia, a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, né? Mas um determinado dia, um desses 2 filhos enlouqueceu da cabeça. O que eu posso observar aqui, meus irmãos, é que esse filho, ele observava as coisas que as outras pessoas faziam lá fora. Nessa parábola dá para entender que esse jovem observava, vamos dizer, o mundo lá fora, né? O mundão, a curtição, a loucura, como todos nós um dia jovem já tivemos isso na cabeça, né? Sem responsabilidade, chegar a hora que quer, sair a hora que quer, beber, alguns se drogar, prostituir a hora que quiser. Então é uma vida de loucura que passa na cabeça desses jovens. Mas nós sabemos, meus irmãos, que tudo tem uma consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Todos os atos que cometemos, ela tem uma consequência. E a Bíblia diz que a única forma desse jovem aproveitar, vamos dizer assim, né? Aproveitar as coisas boas, entre aspas, desse mundo, seria pegando a sua parte da herança, que, diga-se de passagem, ele só receberia quando o pai dele morresse. Ele só receberia essa herança, só seria dividido, para quem entende de direito, só seria dividido essa herança quando os pais morressem. Aí, como eram 2 filhos, a metade ficaria para um filho e a outra metade ficaria para outro filho. Olhando por essa ótica, esse filho não tinha direito de pegar a herança do seu pai antecipada. Esse filho não tinha o direito de fazer seu pai dividir as coisas antes do tempo. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo determinado debaixo desse sol, debaixo dessa terra, aqui embaixo na terra. Há tempo determinado para se nascer e há tempo para morrer. O tempo desse jovem receber a sua herança ia chegar. Talvez quando ele tivesse mais maduro, eu quero dizer aqui, ele teria maturidade suficiente, né? Para não destruir, para não gastar. Nós temos visto aí, eu não vou dizer nome de empresa de ninguém, porque aqui não me interessa dizer nome de empresa, mas você sabe de grandes empresas, aqui eu estou falando de Manaus, né? Grandes empresas também no Brasil, que depois que o fundador, depois que o pai, a mãe dessa família que criou todo aquele império morreu, nós sabemos de muitas notícias que os filhos destruíram tudo. Que os filhos acabaram com tudo, na diversão, na loucura, na droga, na prostituição, como diz o texto aqui, dissolutamente. Eu imagino o coração desse pai, né? Eu imagino como estava o coração desse pai, como foi que ele recebeu
essa palavra desse filho? Como foi que o seu coração ficou quando ele ouviu da boca do seu filho: eu quero o que é meu, que na verdade ainda não era seu? Em outras palavras, na minha visão como ser humano, ele não estava pronto ainda. Como dizia a minha avó, não sabe de onde veio porque não foi ele que fez. Não saberia dar valor na herança, no trabalho e no suor do seu pai. Mas esse pai, mesmo assim, já que você quer, com um amor no coração, mas também com dor na alma, ele dividiu ali a sua riqueza, dividiu a sua fazenda e chegou com o seu filho e entregou. Meus irmãos, não dá para imaginar a tristeza do coração desse pai. Claro que nós pais, eu já tenho 52 anos, já tenho filhos adultos, muitas pessoas já têm filhos adultos, sabemos, o ditado popular, que se cria filho para o mundo, para que eles vão viver a vida deles. Mas como é que nós queremos que esses filhos saiam de casa? Nós queremos que esses filhos saiam de casa já formados, com uma profissão, com um emprego, tendo uma casa. Nenhum pai quer, meus irmãos, que os filhos saiam de casa para sofrer. Mas o que mais nós estamos vendo hoje, na juventude de hoje, é os filhos saindo de casa simplesmente pelo fato de querer liberdade. Eu quero sair de casa para me ser livre. Só que minha avó dizia que mundão aí fora não é casa de mamãe nem casa de vovó. Casa de mamãe, você acorda, tem a sua alimentação pronta, seu café da manhã, sua roupa lavada, Você não precisa trabalhar, é sustentado pelo pai e pela mãe. Mas quando você sai, eu acredito que o coração desse pai, meus irmãos, também doía por isso. Porque já era um homem experiente, conhecia um pouco do mundo, sabia ou sabe, aplicando para hoje, que o filho vai sofrer. Por quê, irmãos? Porque não tinha experiência com a vida, não sabe como viver. Ou muitas vezes, aqui eu não quero culpar esse pai de não ter orientado direito o seu filho. Mas aqui o mérito não é culpar o pai ou culpar o filho. Aqui é enfatizar o amor que esse pai tinha por esse filho. Cedeu ali a parte dele e ele foi embora. Agora, meus irmãos, começa na vida desse homem uma jornada de dor, uma jornada de sofrimento. Eu me lembro que quando morava ainda com a minha avózinha, que foi a minha mãe que me criou, e muitas vezes eu saía para a festa, para ir dançar, para ir beber, e quando eu chegava de madrugada, ela ainda estava acordada me esperando. Talvez você que está me ouvindo e me vendo nessa hora, talvez você já tenha visto essa cena. A mãe lá no portão, o pai lá no portão, esperando o filho chegar 2, 3 horas, 4 horas da madrugada. Eles não dormem, eles ficam guardando. E agora eu entro aqui para tentar imaginar como estava o coração desse pai. Como estava o coração desse homem, meus irmãos, que viu o seu filho partir e a sua experiência de homem de idade dizia no seu coração que ele iria sofrer. E esse filho realmente sofreu. Gastou todo o dinheiro, gastou tudo aquilo que seu pai deu nas festas, nas prostituições, nas drogas talvez, no mundão aí, em tudo que o mundo oferece. Mas um dia a casa cai. Um ditado que eu ouvi um dia desse: um dia a conta chega. E a conta chegou para ele. A conta chegou quando acabou tudo, e eu me lembro também, falo com experiências, e você também que está me vendo já deve um dia ter tido uma experiência como essa, de sentar numa mesa de bar, rodeado de amigos, com dinheiro no bolso. Eu pago uma, eu pago duas, eu pago três, e a mulherada em volta, era aquela festa, meu amiguinho, tapinha no ombro, Mas quando o dinheiro acabou, a Bíblia diz, o texto aqui eu não vou ler porque o tempo é curto, o texto diz, e ele sentiu vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada.
Ninguém se apresentou para ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, já não suportando tanta humilhação, já não suportando tanta dor, ele tomou uma atitude. E que atitude foi essa, pastor? A atitude que ele tomou foi de reconhecer. Eu sempre que prego por aí, eu digo isso, que o homem mais corajoso da Bíblia para mim foi o filho pródigo. Nesse momento ele se tornou o mais corajoso. Porque ele bateu no peito, lá onde ele estava, lá no chiqueiro, lá jogado, humilhado, passando fome. Ele bateu no peito, olhou para o céu e disse: Pai, eu pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu, e reconhecer o erro, irmão, é aqui, eu posso dizer que é uma qualidade do ser humano. Reconhecer que errou, e ele voltou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todos os dias esse pai amoroso, esse pai que ama, esse pai que se preocupa, ele ia à beira do caminho por onde seu filho foi e ficava observando, e de repente uma movimentação ele achava que era, e quanto tempo, né? É somente uma parábola que ilustra, mas quanto tempo esse filho passou fora de casa. Quanto tempo esse filho passou para voltar, mas todos os dias, ei, você que está me ouvindo, jovem, talvez o teu pai e a tua mãe todos os dias esperam você voltar. Todos os dias eles vão para a igreja, sentam ali no seu banquinho, olham para o lado e tem um banco ali vazio. Eles pensam: um dia o meu filho sentou nesse banco. Mas eles de vez em quando eles olham para a porta, imaginando que você um dia vai entrar. Imaginando que uma coisa maravilhosa, e não importa, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, não importa a forma com que você vai voltar, não importa o bagaço, como dizia aquela música do finado Lázaro, né? Um bagaço de laranja, ele pisou, amassou, não tinha mais nada, o mundo não tinha mais nada para sugar de você, jogou você fora. Aí agora você retorna para a casa do Pai. E a Bíblia diz que um determinado dia, nesses dias que ele ia ali observar, momento assim, já talvez um cair da tarde, ele olhando para aquele caminho, ele viu aquela silhueta de alguém longe. Sabe o que o texto diz? Ele reconheceu, aleluia. Ele disse: esse é meu filho que está voltando. As pessoas podem não reconhecer você de longe. As pessoas podem não te ver. As pessoas podem não conhecer quem é você, mas o seu pai e a sua mãe e Deus conhecem você. E a Bíblia diz que olhando ele de longe, o reconheceu. E ao invés de pegar um cinturão, né, uma cinta, pegar uma ripa, um galho e querer bater no filho, a Bíblia diz que ele abriu os braços, abraçou o seu filho e beijou. O filho quis dar um relatório para ele de tudo que ele fez, ele não quis saber. Agora eu entro aqui também na parte eclesiástica. Muitos filhos pródigos têm voltado, muitos filhos têm errado e têm pecado, têm caído em tentação. Mas sabe o que acontece? A igreja ao qual congrega, com mandamentos de homens, coloca ali uma disciplina de 3 meses. Você não vai poder cantar, você não vai poder tocar, você não vai poder pregar, você não vai poder participar do grupo, você não vai poder fazer nada. Eu venho aqui pregar um Deus que está no caminho de braços abertos, esperando você voltar. Eu venho aqui pregar um Deus que não quer saber do relatório, não quer saber o que você fez. O importante para ele é que você se arrependeu. O importante para ele é que você tomou uma atitude e voltou. E ele manda, sabe o que acontece nesse momento aqui, meus irmãos? Eu estou encerrando já, nosso tempo é curto. Sabe o que acontece nesse exato momento em que o filho pródigo chega? Existe uma restituição. O pai, tanto o pai do céu quanto o pai da terra, eles restituem aquilo que você perdeu. Restitui a sua paternidade, restitui o seu amor, refaz a confiança que tinha em você, só pela atitude que você tomou de voltar para a presença de Deus.
O pai não quis questioná-lo. O pai não quis saber, perguntar, cadê o dinheiro, tu gastou tudo? Não, ele disse, entra filho, vamos festejar, oh glória. Chamou os seus servos e disse, prepara a festa, porque o meu filho que estava perdido está de volta. O meu filho que estava morto reviveu, porque quando ele saiu de casa parece que ele morreu. Mas a Bíblia diz que o pai falou, o meu filho que estava morto está vivo, ele ressuscitou, ele voltou para casa. Agora imagina o coração desse pai, preparou uma festa, e é isso que eu tenho para te dizer nessa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, jovem, você que por acaso tenha tropeçado, você que por acaso tenha parado no meio do caminho e por um momento se afastou da presença de Deus, Deus está de braços abertos esperando você voltar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está de braços abertos. Ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber que você retorne hoje para a presença de Deus. Ele quer saber que você tome uma atitude hoje e volte para a casa do Pai. Você que está distante, volte hoje. Ah, pastor, mas os irmãos vão me criticar, os irmãos vão falar, não interessa, não importa quem vai te criticar. O teu Pai vai te receber de braços abertos. Tá bom, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, que abençoe você. E o conselho final que eu dou é, volta agora. Volta para a presença de Deus, que o teu Pai te espera. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.